A mensagem de hoje é sobre a palavra não. Isso mesmo, não. Bom dia. Essa mensagem pode trazer uma contradição naquilo que você tem aprendido já há muitos anos, como eu aprendi. Mas eu não quero falar na perspectiva de um não motivacional, aonde eles dizem que o não você já tem e você tem que correr atrás do sim e das oportunidades. Não é este não que eu quero falar no dia de hoje, nesta manhã. Eu quero falar do não que, infelizmente, e muitas das vezes nós temos razão, nós não aceitamos. É um não negativo na nossa vida que nós não aceitamos. Quando é no meio religioso, nós chegamos a questionar a Deus. Quando é no meio financeiro, nós chegamos a questionar os nossos investimentos, a nossa contabilidade. Quando é no relacionamento, nós chegamos a questionar a nossa fidelidade. Mas não é o não do motivacional. Eu quero falar de um não aonde você projetou, aonde você programou, aonde você investiu, seja no lado espiritual, no lado material, no lado financeiro. Você investiu e de repente a vida nos traz uma surpresa negativa, nos traz um não, nos traz uma palavra que não é aceita, que ela é uma palavra pejorativa, ela é uma palavra de destruição no meio daqueles que buscam sempre a perfeição ou daqueles que buscam o céu. Eu quero falar desse não. É muito complicado falar e as minhas filosofias de vida são muito complicadas de entender. Até eu, às vezes, costumo me perder nesse caminho. Imagina o não para uma mãe que tem um filho ou uma filha e que programou tudo para ver o crescimento, a prosperidade, as bênçãos daquele filho. E de repente recebe uma palavra, uma tragédia, de uma perda incalculável, inaceitável, a perda de um filho. Por quê? Nós estamos programados na vida, o ciclo da vida é que os filhos venham sepultar os teus pais. E de repente o pai agora tem que sepultar um filho, uma tenra idade, com um futuro brilhante pela frente, um moço, uma moça de uma criação familiar exemplar, e aí você recebe o não da vida. Porque a Bíblia nos ensina que o amor de mãe, e ela fala isso em palavras em negrito, dizendo, palavras grifadas, dizendo que pode acontecer o que acontecer. Ele fala que é impossível uma mãe esquecer o seu filho. Ele fala que é impossível uma mãe rejeitar o seu filho, uma mãe aceitar a perda do seu filho. A Bíblia fala muito no amor de mãe, e é um amor verdadeiro. Mas nós vimos e nós olhamos a perca na vida desta mãe. Ou seja, esta mãe, ela não foi programada para receber um não. Na vida dela não tinha essa programação. E era um não inaceitável. E de repente ela se vê com um não na sua vida. Uma perda incalculável. Imagina uma pessoa
de um relacionamento e de repente ele programando o futuro, projetando o futuro, e de repente essa moça ou esse moço recebe um não do fim de um relacionamento onde ele programou, aonde ele projetou, aonde ele investiu, aonde ele regou, né? Aonde ele colocou, ou ela colocou, todo o seu carinho, e de repente ela recebe um não, ou seja, um fim. Nós não estávamos programados para receber esse não. Então eu quero falar nessa perspectiva de um não que nós já temos, não de um não motivacional que diz que nós já temos esse não. Não é do não motivacional aonde que nós já temos ele. Não é do não motivacional aonde que foi nos ensinado que nós temos que correr atrás do sim, né? Imagina uma pessoa no trabalho, um cooperador, trabalha há tanto tempo numa empresa, investiu naquela empresa e programou naquela empresa, ajudou aquela empresa a crescer, e de repente ele recebe um não, ou seja, do seu patrão dizendo: olha, infelizmente os seus dias aqui conosco estão encerrados. Um não que ele não esperava. Não era um não programado de uma aposentadoria, não era um não programado de uma troca de emprego, era um não que ele não estava esperando. Imagina uma pessoa que tem os seus investimentos, tem a sua empresa, tem os seus negócios, tem feito tudo certo, e de repente recebe um não de uma falência. Ou seja, ele não estava programado para receber esse tipo de situação. Ninguém está preparado para esse não. E não é um não motivacional que eles nos ensinam que você já está preparado para receber. Não é surpresa de você receber. Ah, você vai procurar uma porta de emprego, não, você já tem. Ah, não, você vai, não, no relacionamento ou numa questão financeira, você já tem um não e vai atrás do sim. Não, não é esse não. A gente fala de um não que você não está programado para receber. Agora, existe nãos que é incalculável, que é inaceitável nas percas familiares, a perca de um ente querido, um processo contrário da vida, uma mãe, um pai sepultando o seu filho, num processo diferente da vida, uma pessoa jovem, um adolescente com enfermidade terminal, é inaceitável, um futuro todo pela frente, né? De uma empresa, um projeto, um relacionamento de tantos anos, e de repente, né, acontece essa tragédia do não. Eu estou falando de um não que você não está programado para receber. Esse não existe na sua vida. Esse não existe na sua religião. Esse não existe no seu Deus. Esse não existe na tua casa, no seu casamento, na sua vida familiar. Eu estou falando de um não que muitas das vezes nós não compreendemos, não aceitamos, mas o não existe, ele vem, ele está aí. Eu estou falando de um não que você nunca imagina, de um não que você não está preparado, você não está focado nisso, você não está esperando isso. Você não é questão financeira que você deixa uma quantia lá, você programa um plano de saúde, você tem um investimento na sua empresa, você tem uma reserva para uma ocasião, uma casualidade de uma situação. Não, eu não estou falando deste não que você está esperando. Eu estou falando daquele não inesperável. O não que vem na sua vida e às vezes você não consegue
aceitar, e é inaceitável muitas das vezes quando é questão familiar, de filhos, de família, de perca, né? Eu estou falando desse não. Por quê? Porque existe não que é inaceitável, mas existe o não que é uma oportunidade. Eu não quero tratar isso sobre a minha vida, mas se tem uma coisa que eu me arrependo às vezes, não dos sims que eu tive, mas eu me arrependo de alguns nãos que eu não aceitei. E eu me arrependo de um não que eu não aceitei na minha vida e que me trouxe uma marca muito profunda. Porque às vezes tem não que nós se tornamos egoístas em aceitar. E nós não queremos aceitar esse não, porque nós pensamos em nós primeiro, nós pensamos nos outros, pensamos na nossa família, pensamos nas nossas causas, e nós com o egoísmo dizemos que nós não aceitamos esse não e nós não queremos esse não. Às vezes existe não no relacionamento que às vezes a pessoa não entende por que eu recebi esse não, né? Eu era fiel, eu estava fiel ali e de repente eu recebi esse não, essa negativa. O que eu fiz de errado? Esse não também, existe um lado bom e que nós precisamos entender, e é isso que eu quero tentar expor e explicar. Existe não na nossa vida que é um livramento. Eu, como religioso, como cristão, e em Mateus capítulo 7, a Bíblia fala que o que Deus ajuntou não separa o homem. E eu estive muitas das vezes, eu sempre bati nessa tecla como líder religioso, às vezes, que eu estive na frente, no lado ministerial, eram contra isso. Um dia num café da tarde, um pastor amigo meu, da minha cidade, do meu bairro, que também hoje está passando por um processo tão difícil na sua casa, na sua família, a qual eu desejo a ele saúde, força, luta, para que ele possa vencer essa batalha na sua casa como acompanhante. E ele disse assim: Jordão, muitas das vezes eu bati nessa tecla, mas aí eu entendi que não era dar soco em ponta de faca. Às vezes no relacionamento, o que Deus ajuntou não separa o homem. Aí eu entendi, o que Deus ajuntou o homem não separa. Mas e o que o homem ajuntou? Às vezes a pessoa que procurou, às vezes tinha todos os sinais negativos de um não, mas a pessoa insistiu naquilo e de repente não tem como. Ou seja, não foi Deus que fez, não foi Deus que consagrou, não foi Deus que uniu. Ali foi Ele que quis, né? Então às vezes existe não na nossa vida. Às vezes você trabalhou o tempo inteiro, você foi fiel àquele patrão, àquele lugar, e de repente um não, ou seja, você está despedido. Você fica triste, você não quer aceitar, você às vezes é justificativa, mas às vezes esse não é uma oportunidade na tua vida. É uma oportunidade de você mudar de emprego, é uma oportunidade de você buscar novos horizontes, você ser dono daquilo que você sempre fez para os outros e você fazer agora para você. No relacionamento, às vezes você recebe um não e você não acredita naquilo, mas às vezes é a oportunidade de você ter um livramento, de você seguir a sua vida, encontrar a sua parte, né? Encontrar a sua comunhão com Deus. Às vezes no lado religioso você vê coisas negativas e você não aceita aquilo, mas às vezes é importante. Por quê? Porque às vezes nós queremos só ouvir sim, sim, sim de Deus. Nós não aceitamos o não de Deus, mas o não de Deus ele é tão pesado, o não de Deus ele é tão carregado, às vezes de livramentos, tanto quanto sim. Então, às vezes um não ministerial, às vezes um não nas questões de vida, de saúde, às vezes era um não que nós não esperávamos, mas às vezes era um não que era uma oportunidade de nós podermos crescer na vida, de evoluir na vida. Então, não é esse não motivacional
esse não que nos é ensinado até muito na religião hoje, que é o sim da prosperidade, que diz que você tem que correr atrás do sim, da aprovação, etc., porque o não nós já temos. Não estou falando de um não que não é programado, ou seja, nós não estamos programados para receber. Eu estou falando desse não. Então, a reflexão que eu trago nesta manhã, a mensagem do não, é dizer que existem nãos que é importante na nossa vida. Existe não que nós não queremos aceitar. Existe um não que é insuportável para a nossa alma, mas às vezes existe o não de oportunidade. Aquele não inaceitável, como eu disse, no ciclo da vida, de uma perca de uma pessoa amada, familiar, numa hora tão inesperada, no jeito de uma tragédia. Esse não, eu não tenho explicação e ninguém tem explicação. Esse não, nós vamos ter explicação somente com o Criador. Mas eu estou falando de um não que às vezes é um não de um relacionamento, um não financeiro, um não empresarial, um não do dia a dia, que nós não estávamos preparados para receber esse não, né? E esse não, às vezes, é uma oportunidade de nós tomarmos um novo horizonte, né? Então eu digo que tem nãos que é bom e importante para a nossa vida. E esse não que eu queria deixar registrado hoje aqui, para que você possa refletir. Tá bom?